Saudações de paz e bem a todos. Continuando o Evangelho, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Aí eu já vos pergunto de antemão, quem tem a fé inabalável? Quem tem fé inabalável? Pode acontecer o que for na sua vida carnal, que a sua fé permanece intacta. Aí eu falo, meu irmão, se você possui tal fé, você é diferenciado. Não é? É ou não é? Vamos ver. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. Aí que está, né? Se ela for cega, ela tem um problema. Porque nada você pode acreditar cegamente. Né? Imagina você acreditar cegamente numa casa espírita. Imagina aí, então, uma casa espírita que depende só de um médium. Um médium ostensivo. E todas as comunicações mediúnicas dessa casa vêm através de psicofonia, através somente de um médium. Você pode ter uma fé cega nesse médium? Quer dizer, você pode ter fé em algum médium? Não, né, gente? Porque ele é ser humano. Ele é falível. Todos os seres humanos são falíveis. Ainda mais um médium ostensivo. Ainda mais um psicofonista. Eu entendo que o psicofonista, não é que ele vai ser o pior dos piores, não. Mas ele vai ser o que vai ter mais energias negativas. Porque ele vai ser um imã atrativo de espíritos necessitados quererem se manifestar. E o fato, gente, de um médium, ele dá muita comunicação de irmão necessitado, não quer dizer que ele é um bom médium, não. Quer dizer que ele é um bom desequilibrado. Porque somente através do desequilíbrio dele, que ele tem condição mediúnica de deixar os espíritos falar através dele. O bom médium é aquele que permite a comunicação dos bons espíritos. Esse é o bom médium. Porque eu já fui em casas espíritas que eles veneravam um certo médium lá, mas aí eu notei uma coisa estranha nele. Ele só dava passividade para irmãos necessitados, em grande volume. As reuniões mediúnicas lá eram... Ele dava umas 14 psicofonias por noite. Assim, em 1h30. Mais de 14. E todo mundo falando que ele era um bom médium. Eu falei, não, bom médium ele não é. Ele está me dando um atestado de irmão necessitado. Porque era um sem parar. Ele não conseguia nem respirar entre um irmão e outro. Eu quero abrir os olhos disso, porque isso aí não é uma coisa normal. Isso é coisa de irmão desequilibrado. O médium equilibrado, dando manifestação de irmão necessitado, ele vai ser consciente. Ele vai falar com uma mansuetude, uma tranquilidade. Ele não vai esbravejar igual o espírito está bravejando. Ele vai saber filtrar todos os sentimentos que o espírito está demonstrando. E ele vai dar intervalo entre as comunicações. Aí ele vai estar dando um atestado de equilíbrio. Agora não, o homem estava lá dando uma manifestação atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Falei, gente. E o povo achou isso bonito. Depois que acabou a reunião, até bateu nas costas dele. Nossa, hoje você trabalhou muito. Não, gente, é necessitado. Ele está mais desequilibrado do que os espíritos que ele atendeu. Aí vai ser uma fonte sem vazão mesmo. Quer dizer, vai ser uma fonte com alta vazão. Não vai conseguir equilibrar, controlar, não vai ter controle nenhum. Vai ser um atrás do outro. Vai ser um fantoche. Não é? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha que é certo ou é errado. Então, a fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. E a cada passo se choca com a evidência da razão. Tem muito centro espírita que é vislumbrado pelo médium, faz vista grossa, porque acredita demais, e deixa coisas grotescas acontecerem. Estou falando de casos espíritas. Tem gente que trabalha numa casa espírita que acha normal pagar uma cirurgia espiritual. Tem gente numa casa espírita que acha normal vender água
fluidificada. Tem alguma coisa de errado aí, não tem não? E ele, levado ao excesso, produz o fanatismo, que aí piora um pouco, né? Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Nem que se dure aí 40, 50 anos, né? Um dia desmorona. Porque tem casos aí que durou no erro 50 anos, né? Mas caiu, né? Se vocês aí adivinharem qual é o problema, são seus, não é meu não. Aquela que tem a verdade por base é a única que tem um futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso e do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também é na plena luz. Então aquela cara que trabalha certinho, ela não tem que ficar com medo de nada não, porque tudo que acontecer ela já está dentro dos preceitos que são esperados. Não é? Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Isso aí também, vamos parar um pouco aqui para a gente estudar sobre isso. Eu posso falar que a salvação está dentro desse grupo espírita? Se eu vos fazer acreditar nisso, vocês estão tendo uma fé cega. Porque isso é mentira. A salvação não está em lugar nenhum. A salvação se encontra dentro de nós. A salvação está nas nossas boas ações, na nossa caridade praticada. A salvação está aí. Então, se você continuar vindo na casa espírita e no seu cotidiano você continuar do mesmo jeito, sem fazer a caridade para com ninguém, não vai adiantar de nada, não. Você pode trabalhar em todos os trabalhos da casa espírita, fazer tudo que ela pede, mas se no seu dia a dia você não for caridoso, não adianta de nada. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou que ainda mais justo, não pode ser imposta. Então, não tem como aí você rezar por alguém, não. E essa pessoa ter o mesmo mérito. Eu chego assim para o meu amigo e falo, reza por mim, e eu mesmo não faço oração nenhuma. Quer dizer que eu sou uma pessoa de fé? Eu não faço oração nenhuma, não. Mas quem eu encontro na rua, eu peço oração por mim. Ô fulano, você é boa de reza? Reza por mim. Você vai receber o amparo daquela pessoa? Vai, mas o seu merecimento próprio. Não é? Não, a fé não se prescreve, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não dessa ou aquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la. E se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que o dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer. Apenas os dizem com os lábios, e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Isso aqui também tem com aquela pessoa que gostaria muito aí de ter um acesso a uma mediunidade mais ostensiva. Mas se ela tivesse a humildade, a tranquilidade de fazer a caridade, mudar o seu dia a dia e começar a crer, ela vai desenvolver uma mediunidade ostensiva. Mesmo ela não tendo compromisso para tal. Né? As provas, entretanto, abundam ao seu redor, porque, pois, se recusa a ver, nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos. E na maior parte o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de reclinar-se diante dele. Mas no nosso meio é mais o medo de mudar os nossos próprios hábitos, né? Muitas vezes a gente não quer aprofundar no espiritismo por causa disso, porque sabe que você vai ter que mudar de hábito. Sabe que o que você está levando é uma vida na ociosidade e que não pode continuar. Porque quem é profundo no espiritismo vai moldar o seu íntimo. Se você de fato entendeu os preceitos espíritas, você vai conseguir ver a sua mudança. Se você por acaso está no espiritismo há 2, 3 anos e ainda não viu nenhuma mudança sua,
procura outra religião. Porque talvez você não tenha entendido o Espiritismo. Se você entrou no Espiritismo já com 1 ano e não viu mudança nenhuma, o Espiritismo não é para você. Você tem que haver mudado algo. Ou você não entendeu, ou você não quer ver, ou você não aceita. Não tem como. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente de progresso anterior. Para outros, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas. Sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer, mas ela se fará. E se não puder terminar nessa existência, terminar numa outra. Nós somos espíritos eternos. Nós vamos reencarnar bilhões de vezes ainda, até que nós possamos chegar ao estado de espírito puro. Não é? Então não tem que ter medo, não. Se a gente não conseguiu realizar nessa, nós vamos ter outra oportunidade. E o bom é que quando a gente vai errando, nós vamos ter várias oportunidades com um pouquinho mais de dificuldade, que vai nos fazer ir para o lugar certo mais fácil. Né? A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que a maneira pela qual apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Quantos médios clarividentes veem, não compreendem, não aceitam e não creem. Olha que coisa. Se você viu, você tem que compreender, senão não vai adiantar de nada você ter visto. A fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui o raciocínio de livre-arbítrio. E contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade que a fé não se impõe. Hoje em dia, só é aquela pessoa ateísta, aquela que de fato não quer estudar. Porque ela estudar a religião com a ciência, ela vai encontrar o espiritismo. Porque a única religião que anda de mão dadas com a ciência é o espiritismo. Então, através da ciência, ele encontrará a doutrina espírita. Só que tem aquelas pessoas que estão no seu mundo e não querem ser mudadas. Não é? Elas são ateístas porque a religião que ela professava não explica as dúvidas dela. Ela teve acesso a uma doutrina que explica através da ciência. Mas aí tem preguiça, ou medo, ou falta de vontade de sair da zona de conforto e não querer estudar. Não é? Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque você tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim na incredulidade, todas as vezes em que não encontrar oposição sistemática e desinteressada. Então deixa nos comentários aí alguma dúvida, a gente pode estudar juntos. No mais, fiquem em paz, meus irmãos, que assim seja.